No enxerto final do canto 10º de Os Lusíadas, a voz narrativa da epopeia cede lugar à voz pessoal de Luís Vaz de Camões. O poeta, em nome próprio, dirige-se diretamente ao seu dedicatário, o rei Dom Sebastião, num momento que é fundamental e que serve de facto como chave de leitura para toda a obra. Nestas instâncias, como veremos, o poeta constrói a sua autoridade, opondo a teoria à experiência. Define-se como poeta-soldado e dirige uma súplica ao monarca, refletindo, no processo, sobre a natureza da sua própria obra. Estas instâncias finais funcionam com efeito como um pós-fácio, um epílogo no qual a voz do poeta emerge para falar diretamente ao rei e, por extensão, ao leitor. Ora bem, o excerto situa-se no final do canto 10º. A narrativa épica, que tinha culminado com a visão profética de Tétis na Ilha dos Amores, é aqui formalmente concluída. É então que o poeta emerge em nome próprio, abandonando a terceira pessoa para se dirigir, em discurso direto, ao rei. O foco desloca-se, assim, dos heróis do passado para a figura do seu cronista. Para validar a sua autoridade enquanto autor, o poeta interpela o monarca com um argumento que é central: a primazia da experiência vivida sobre o saber que é meramente teórico. Para fundamentar a sua tese, Camões recorre a um exemplo da Antiguidade Clássica. A Estância opõe desde logo duas formas de conhecimento no contexto da arte militar. Por um lado, o saber teórico, livresco; por outro, o saber empírico, adquirido no campo de batalha. A alusão a Formião é estratégica. Ao evocar este episódio em que o experiente general Aníbal ridiculariza o discurso puramente teórico do filósofo sobre a guerra, Camões estabelece um precedente clássico para a desvalorização do saber livresco, quando este está desprovido de experiência prática. O exemplo serve, portanto, de premissa para o argumento que se vai seguir. A estrutura antitética da segunda metade da Estância é de uma clareza lapidar. O poeta contrapõe o campo semântico da fantasia, que está associado a sonhando, imaginando ou estudando, ao campo semântico da realidade vivida, vendo, tratando e pelejando. A gradação ascendente em ambos os lados desta antítese reforça a validade exclusiva do conhecimento adquirido pela experiência direta, um argumento que o poeta aplicará de seguida a si mesmo. Após estabelecer a primazia da experiência, o poeta passa então a definir a sua própria identidade como poeta-soldado, fundamentando assim a sua legitimidade para cantar os feitos guerreiros. Através de uma pergunta retórica, "Mas eu o que falo?", Camões inicia a sua autocaracterização. Trata-se de um exercício de retórica cuidadosamente construído para estabelecer as suas qualificações como autor épico. Esta aparente autodepreciação inicial, através dos adjetivos humilde, baixo e rudo, corresponde à figura de retórica clássica da captatio benevolência. É, portanto, uma estratégia de falsa modéstia que visa criar uma disposição favorável no seu interlocutor, o rei, isto antes de apresentar as suas verdadeiras credenciais. Imediatamente, após a falsa modéstia, Camões reivindica para si a rara conjunção de três qualidades essenciais: o honesto estudo, que corresponde ao saber teórico e à erudição; a longa experiência, a vivência prática que acabara de valorizar; e, por fim, o engenho, o talento inato para a arte poética. A afirmação de que estas coisas que juntas se acham raramente o definem, posicionam-o como o único autor qualificado para a tarefa épica. Nestes versos, a identidade do poeta-soldado atinge a sua síntese mais paradigmática. Camões encarna aqui o ideal do homem renascentista, propondo-o como modelo ao próprio monarca. A estrutura bimembre e paralela "pera servir-vos" "pera cantar-vos" articula a fusão entre as armas e as letras. O braço às armas feito representa a vida de ação, a experiência militar; a mente às musas dada representa a vida do intelecto, a erudição e o talento poético. Camões apresenta-se assim como a personificação deste ideal, o poeta-soldado, e é essa identidade dual que o legitima. É importante notar que esta autoapresentação não é um fim em si mesma, mas serve um objetivo pragmático. O poeta constrói a sua legitimidade para em seguida solicitar o reconhecimento e a proteção régia, o mecenato. A anáfora "pera servir-vos" e "pera cantar-vos" vem enfatizar a totalidade da sua oferta de serviço ao monarca. Esta é uma vassalagem que abrange ambas as facetas do poeta, a militar e a literária, ou seja, o corpo e o espírito, a ação e a palavra. Nesta essência, o poeta projeta as futuras campanhas militares do rei em África e estabelece um pacto. Os feitos do monarca serão a matéria-prima para o canto imortalizador da sua musa. As referências geográficas não são de todo fortuitas. Campos da Pelusa, Marrocos e Trudante remetem diretamente para o projeto de expansão militar no norte da África, um projeto acarinhado por Dom Sebastião.
Camões demonstra assim estar ciente das ambições do rei e posiciona a sua poesia como veículo para a glorificação desses futuros empreendimentos. O pacto proposto é explícito. Camões promete que, se o rei realizar uma digna empresa, uma ação digna de ser cantada, a sua musa o imortalizará de tal forma que a sua fama superará a de Alexandre o Grande, que, segundo a tradição, invejava a Aquiles por ter tido Homero para cantar os seus feitos. O poeta oferece, no fundo, a imortalidade em troca de mecenato e de matéria épica. Em suma, estas instâncias finais funcionam como uma chave interpretativa para a totalidade de Os Lusíadas, revelando a ideologia que sustenta toda a epopeia. Este epílogo não é, portanto, um apêndice, mas um resumo da ideologia da obra. A experiência vivida legitima a narrativa de Vasco da Gama, a fusão das armas e das letras define o ideal do herói português e a própria epopeia materializa a função do poeta, prestar serviço à coroa, garantir a memória da nação e, simultaneamente, procurar o seu justo reconhecimento. A súplica de Camões a Dom Sebastião deixa em aberto uma questão fundamental que atravessa a história da literatura. O poeta que se oferece para cantar o poder, ao fazê-lo, torna-se seu instrumento? Ou, pelo contrário, submete o poder e os seus feitos efêmeros ao domínio perene da arte e da memória? A questão permanece.